Olá pessoal, vamos iniciar a aula de tabelas mapeadas aqui no ClickSense. Então, o que seriam tabelas mapeadas? Tabela mapeada é uma tabela que é utilizada para fazer uma correspondência em outra tabela. Então, existe uma similaridade com o comando procv do Excel. Essa tabela, ela tem algumas vantagens, né? Ao invés de você corresponder campos aí utilizando join, juntando tabelas, né? Se você tiver duas colunas, uma coluna aí de procura e uma coluna de carga, você pode usar uma tabela mapeada. Ela funciona muito mais rápido do que um join e ela não carrega memória. Então ela tem três características. Primeiro, não carrega a memória. Então você utiliza aquela informação e essa informação no final ela é dissipada, ela não fica ali na memória. Ela só é utilizada na hora que é necessário. Segundo, só funciona com duas colunas, então não pode ter 3, 4 colunas, você sempre tem que separar os seus dados em duas colunas. E terceiro, ela é uma função intrínseca do Click, do motor associativo do Click, então ela é muito rápida. Ela aí é o dobro, né, de velocidade de qualquer outra técnica para você corresponder campos. Você pode utilizar essa tabela vinda de uma base ou originada de uma planilha, ou também uma tabela inline. Então, como a gente já falou sobre tabela inline, eu estou usando as tabelas inline aqui, são tabelas que a gente escreve o conteúdo direto no código. Para poder transformar uma tabela em uma tabela mapeada, você tem que colocar o prefixo mapping. Então você observa aqui, eu criei aqui uma tabela mapeada chamada mapa 1, onde tem uma sigla de 3 países e o nome do país. Então, geralmente é chamado no BI de tabela depara. Essa aqui é o mapa 1. O mapa 2, eu criei aqui uma tabela mapeada com código e atributo. Esse código VM para vermelho, AM para amarelo, então o que a gente imagina é que o sistema vai procurar esse código em algum campo de uma tabela destino e vai preencher o atributo conforme a gente precisar. Vamos dar uma olhada aqui na base que eu carreguei. Na verdade é uma base inline também. Seria essa base aqui, ó, produtos. Então vamos olhar até aqui, ó. Eu vou usar o exit script para a gente rodar só esse pedaço. Então vamos salvar, carregar. Carreguei aqui sem problema nenhum. Vamos abrir agora o modelo de dados. No modelo de dados, a gente vê que a tabela mapeada não faz parte aqui da minha memória. E a tabela de produtos que eu carreguei, ela tem 3 campos. Tem um campo produto, código e sigla. Então você percebe que a sigla do país, ela está nesse formato aqui, né? É uma sigla só de 2 caracteres. E a gente tinha lá Suíça, Dinamarca, Noruega e aqui apareceu um Brasil. Então como é que a gente consegue tratar isso? Porque o Brasil, ele não vai encontrar. Aqui na outra coluna código, você percebe que o código está misturado dentro da coluna código. Então VM é vermelho, P é pequeno, I é importado. Eu tenho que mapear pedaço por pedaço aqui. Então a gente vai aprender a mapear quando o campo vem assim e quando o campo também vem com um código mais complexo.
Então, voltando lá, tirando esse exit script aqui. O que eu fiz? Eu carreguei essa tabela produtos, agora eu vou ler essa tabela produtos que está na memória. Como é que eu leio uma tabela que está na memória? Usando o comando residente. Então, esse pedacinho aqui agora é o que eu vou rodar. Por que eu usei o no concatenate? Porque se eu carrego tabelas iguais, o ClickSense ele concatena, ele une as tabelas. Então, na minha programação, eu sempre costumo colocar o no concatenate entre as tabelas, ainda mais quando eu vou ler uma tabela que eu já li em cima, né? Para poder não correr o risco delas se concatenarem. Então, já é um hábito normal, ele não faz mal nesse caso, ele só vai te ajudar aí a fazer essa cascata. Eu estou fazendo carregamento em cascata nesse caso, é uma técnica. Então, eu carreguei a tabela bruta, agora eu vou transformar produtos, transformação 1. E é nessa transformação que você vai aprender a operar aquelas mudanças que eu falei. Primeiro, usando aqui o mapa 2, você está vendo que primeiro vem o código. Então, para você mapear pequenas partes do seu campo, você tem que usar o map substring. Então, utilizando o map substring, ele vai encontrar lá esse códigozinho aqui, VM, e vai descobrir que isso é vermelho. Ele vai encontrar a letra P e vai descobrir que isso é pequeno. Vai encontrar N e vai descobrir que é nacional. Então, o map substring, ele mapeia dentro do campo as substrings. Agora, o campo sigla, você não precisa usar o map substring, porque só tem uma letra aqui, só tem uma sigla. Então você usa o apply map. E como é que funciona os dois, né? Apply mapping, então o primeiro aqui atributo é o nome da tabela de mapa. Um é mapa 1, outro é mapa 2. O segundo atributo aqui é o campo que ele vai corresponder. No caso aqui é código e no caso aqui embaixo é sigla. E o apply map, ele tem mais um terceiro atributo, que é o que ele pode escrever se ele não encontrar uma correspondência. Então aqui embaixo eu coloquei não reconhecido. Significa que quando ele encontrar aqui o BR, que é Brasil, ele vai escrever não reconhecido, porque ele não tem essa informação. Certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo tudo. Então, esse asterisco aqui significa leia tudo que tem na tabela produtos, porém acrescente mais 2 campos. Então, eu coloco os 2 campos novos aqui em cima. Eu estou transformando a informação. E aqui embaixo eu dou um drop. Então, eu consigo, agora que eu tenho produtos transformação 1, eu não preciso da tabela produtos. Então, vamos rodar até esse pedaço. Rodou. Vamos olhar aqui o nosso modelo. Então agora você percebe que a gente só tinha essas 3 colunas. Agora tem a coluna descrição e a coluna país. No país ele colocou aqui Suíça, Dinamarca e Noruega. E no Brasil ele colocou não reconhecido. Então funcionou perfeitamente. Agora aqui na descrição que a gente usou o map substring, ele pegou o VM e transformou em vermelho. O P pequeno, o M médio, o G grande, o I importado, o N nacional, ele mantendo aqui o espacinho entre as palavras, ele conseguiu fazer esse deparo aí. Ele preencheu ali o que significa cada código. Aí, né, essa aula, para falar de map, poderia terminar aí. Só que como aconteceu que a nossa coluna aqui, ela ficou com 3 informações, eu aproveitei essa aula para a gente falar também do subfield. Então, o subfield, ele vai separar a informação que está dentro de um campo. Vamos ver agora. Vamos tirar esse exit script daqui. E vamos para uma terceira fase, que é a transformação 2. Na terceira fase eu estou lendo não produtos, eu estou lendo agora produtos transformação 1.
E estou lendo tudo, porém estou acrescentando mais 3 campos. Quais são os 3 campos? Subfield da descrição na posição 1. Então, como é que funciona o subfield? Você escreve subfield, nome do campo, o que está separando as informações, que no meu caso é um espaço, e qual é a posição. O que significa isso? Então, a posição 1 é a cor, a posição 2 é o tamanho, a posição 3 é a origem. Fazendo isso, a gente não precisa mais, né, da tabela transformação 1. Então, eu dou um drop na tabela transformação 1. E criando esses campos todos, eu não preciso mais do código, nem da sigla, nem da descrição, que está tudo misturado. Então, eu posso dar um drop fields, né? Quanto menos campo inutilizado, melhor para o nosso modelo. Isso faz parte das boas práticas. Então, eu vou rodar tudo até o final. Agora, olhando o nosso modelo final, a gente vê a tabela que eu queria chegar. Produto, país, cor, tamanho e origem. Ok? Então, aconselho fazer um exercício também com a sua base. E boa sorte aí.